Eloi, Adonai, chama, chama. Bem-vindos à live da tarde. Passei somente para vos dar uma exortação. Passei para vos saudar. Passei para vos curar. Sem demoras, sem delongas, sem mais tempo. A tradição dos anciãos. Olha o que aconteceu em Israel. A tradição dos mais velhos, dos antigos, dos homens sábios, segundo a carne, por causa de muitas experiências vividas ao longo dos anos, que herdaram dos antigos, e eles também transmitiram aos outros. Os outros também se tornaram anciãos, conservaram e deixaram para os outros, mas antes transmitiram. Então, um certo dia, por causa da falta da obediência e sujeição a Deus, a tradição dos anciãos foi incluída como mandamento de Deus. É grave isso. A tradição ou as tradições dos anciãos foram consideradas como mandamentos de Deus. E quando isto acontece, isto é, os mandamentos dos homens, eles se tornam muito violentos e os homens se tornam fiscais de outros homens, e o cumprimento desses mandamentos ou dessas tradições se tornam escrupulosamente graves, perigosos, e o seu cumprimento é imediato e obrigatório, e também o não cumprimento com penas severas, brutalidade, violência, castigos graves. É isto que Israel experimentou, a tradição dos anciãos. Fizeram da tradição dos anciãos como mandamento de Deus e obrigavam com força e violência os povos a obedecerem essas regras. E todos aqueles que não se reviam nelas eram castigados brutalmente. E quando isto acontece, as pessoas valorizam mais os mandamentos dos homens, a tradição dos homens, dos anciãos, do que o mandamento de Deus. Por isso, Jesus disse que ninguém pode servir dois senhores. Ninguém. Senão, o que vai acontecer é que um será mais amado e o outro menos amado. Ok? Então, misturar a palavra de Deus, a lei de Deus, com as leis dos homens, misturar a palavra de Deus com as palavras dos homens e fazer as palavras dos homens como palavra de Deus, então o que vai acontecer? Os homens vão se apegar às palavras dos homens para viver isso, desprezando, ignorando o mais importante, que é a palavra de Deus. Veja que isso também aconteceu na igreja no tempo de Paulo.
Paulo fala, quando Paulo diz que o mais importante era nascer de novo, ser uma nova criatura. Por quê? Porque enquanto os judeus se convertiam ao cristianismo, também traziam suas tradições, traziam suas regras, e assim faziam que comer na presença de Deus era um mandamento, escrupulosamente, hein? As pessoas eram obrigadas a cumprir essas regras, comer e beber, como que faziam agradável a Deus. Então Paulo disse, e veio e disse que, olha, não é comida, não é beber, nem vestir, mas sim é ser nova criatura. O mesmo Paulo aparece em outro instante, reprovando aqueles que teriam trazido tantas letras, tantas palavras no meio da igreja, e disse assim, que o reino de Deus não consiste em palavras, mas sim virtude. O mesmo Paulo criticando aqueles que tinham trazido suas doutrinas, seus ensinamentos meramente humanos no meio da igreja, e ele começou a os criticar dizendo, porventura quando eu apareci para vos pregar a primeira vez, eu vos preguei o quê? Filosofias? Sabedoria dos homens? Porventura não foi a sabedoria do alto? Como assim agora eles estão a vos trazer as filosofias para vos ensinar? E ainda lhes perguntou, vocês se esqueceram que vocês se converteram através da pregação da cruz? Vocês se esqueceram disto? Então Paulo, em outra ocasião, disse à igreja que estava a misturar os ensinos dos homens e os ensinos de Deus, e dizem assim, olha, saibam disso, que a palavra de Deus é a sabedoria do alto, e que a sabedoria do alto tem marcas. Paulo disse que a sabedoria do alto tem marcas. Eu creio que eles perguntam, quais são os sinais, quais são as marcas? E Paulo disse, as marcas, os sinais da sabedoria do alto, é que ela vem com espírito e com poder. E não é espírito somente de falar. E não é poder somente de falar. É mesmo espírito e poder demonstrados, manifestos. Mas, e ele mostrou também que os ensinos humanos, que é a sabedoria dos homens, têm também uma marca. E ele lhes falou, sabe quais são os sinais, as marcas dos ensinos da sabedoria dos homens, das filosofias? É persuadir. Paulo disse, uma das marcas notáveis nas filosofias humanas, ou então nos ensinos humanos, que é a sabedoria do homem, consiste em persuadir os homens, obrigar, manipular, forçar as pessoas a viverem, a fazerem, a praticar. Mas a sabedoria do alto, ele demonstra o espírito e o poder. Isto é, sem persuadir as pessoas, sem obrigar as pessoas. A mesma sabedoria que a palavra de Deus é responsável para demonstrar o espírito. Isto é, vivificando os mortos, convencendo os mortos a se arrependerem das suas culpas, convencendo os pecadores dos seus pecados, também da justiça e do juízo, revelando o oculto, penetrando no mais profundo da alma, dividindo a alma e o espírito, lá no âmago do homem, e ele traz o que está escondido e revela isso. Isso é o espírito que faz isso. É o espírito que ilumina tudo que estava no escuro. É o espírito que mostra tudo que estava escondido. É o espírito que convence o pecador para que ele deseja Deus e deixa o mundo. É o espírito que faz isso.
sem precisar a participação humana. O homem só participa em ser a boca de Deus, isto é, para falar somente. E o próprio Espírito, através da palavra, ele faz a obra. Por isso, demonstrar o Espírito. E não somente o Espírito demonstra o Espírito, ou a palavra demonstra o Espírito, mas também o poder. Poder manifesto com sinais e maravilhas no meio do povo, não sinais da história. Não são sinais dos atos dos apóstolos, não são sinais dos profetas, não são sinais de Moisés. No tempo de Moisés, no tempo dos apóstolos, no templo dos profetas. Não. O mesmo de ontem, ele faz na sua palavra. Aleluia. Hoje. Isto é o que ele demonstrou ontem, ele demonstra hoje, visivelmente. E todo olho vê isso. Não é história contada. Não são promessas esperadas. E depois de muito tempo vão enfraquecer os corações. Não. Promessas que se cumprem nos nossos dias. Eu não estou a dizer que as promessas hoje não se esperam. Que se esperam e se cumpram, se manifestam. Estão a entender? Mas a sabedoria dos homens é persuadir os homens, é forçar os homens, é manipular os homens, é enganar os homens. Sim, com astúcia, mas depois, como a sua própria palavra diz que não há oculto, que não será revelado, esses homens foram manipulados e enganados. Mais tarde vão saber que foram enganados. Esses homens que foram persuadidos, mais tarde vão saber que foram persuadidos. Esses homens foram manipulados, mais tarde vão saber que foram manipulados. Mas a palavra de Deus transforma as pessoas, amolda, muda. Por isso muitos duvidaram do ministério de Paulo. Quando Paulo aparece como apóstolo, não foi aceito no meio da igreja, por muitos. Por quê? Porque eles eram tão ignorantes que não entenderam que os apóstolos não são somente aqueles que andaram com Jesus Cristo. Que o ministério apostolado tinha sido levantado na igreja. Não que qualquer um poderia se fazer de apóstolo. Não que qualquer um poderia se levantar e assumir que é apóstolo. Mas aquele que nasceu apóstolo. Se nasceu apóstolo é porque Deus lhe designou para ser apóstolo no meio da sua igreja. E como outros ministérios, claro. Então, mas como os apóstolos que Jesus teria nomeado, os 11 ainda viviam, então aparecer um outro apóstolo era como se fosse uma utopia no meio da igreja. Aí, essa versão até hoje existe, infelizmente, 2000 anos depois. Por isso, até hoje, os ignorantes cristãos, não todos, mas muitos, não acreditam que existam mais apóstolos, ou possam existir mais apóstolos. Para eles, os apóstolos só foram os 11. Mas enquanto que o próprio Jesus disse que eu vou vos enviar apóstolos e escribas, ou então sábios. E a muitos deles vocês vão matar e outros vocês vão apedrejar. E veio o Espírito Santo que veio completar, explicar inclusive o que Jesus ensinava e fazer lembrar o que Jesus ensinava, fazer recordar e também convencer os pecadores que não criam em Jesus para que crescem. Então ele ensina e mostra nos próprios ensinos de Paulo que existe até hoje o ministério de apóstolos. Que Deus uns levantou no meio da igreja como apóstolos e outros como profetas. E outros como doutores, ou então professores, sei lá. E outros como evangelistas, pastores. Então, até hoje ainda tem essa versão daqueles ignorantes que acham que os apóstolos só foram os 12, 11 mais um e acabou. Então, há outros ignorantes que acreditam que Paulo é apóstolo, mas é o último, que veio substituir Judas Iscariotas. Ouviu? Eu até acreditei nessa versão no passado, quando era menino. Acreditei que Paulo é o substituto de Judas. Acreditei nisso. Se esqueceram que Jesus Cristo aceitou o escolhido da igreja para substituir Judas. Então, na verdade, não foi a igreja que ele escolheu. Porque as pessoas nascem ministros.
a igreja somente confirmou. Por isso, quando eles fizeram aquela votação, bateu para Matias. Então, ninguém quer falar de Matias. Sabe por quê? Porque essa geração é apaixonada pelos feitos. Essa geração é a geração que honra os mortos pelos seus feitos. É a geração que tem até os mortos que tiveram feitos ruins, depois de morrer são limpados, purificados e esquecem dos feitos maus e apresentam os feitos bons. Essa é a geração que honra os mortos. É a geração que considera que quando a pessoa morrer, então é uma pessoa boa. Só os maus é que vivem, os bons morreram. Nenhum mau que morreu é mau até hoje. Depois de morrer, vira bom, vira herói, é beatificado na Roma, é beatificado pelos políticos. Só vão apresentar aqueles feitos que agradaram a sociedade, mas que os feitos que ele destruiu mulheres, matou, fez passar na fome a nação, maltratou, assassinou tanta gente. Ninguém quer falar disso. Ok? Agora você vê. Ninguém quer falar de Matias como substituto de Judas, porque o Matias, no livro que nós temos, nas obras que nós temos, não aparece mais. Não aparece. Então, como Paulo tem proeminência no meio da igreja, então tomam Paulo e colocam no lugar de Judas. E aí terminou. O último é Judas. Esse é o segundo grupo. Outros nem acreditam que Paulo foi apóstolo. Outros acreditam que foi, mas é o último. Ontem a igreja também acreditou nisso. Que os apóstolos só eram os 11 e acabou. E mais um que foi escolhido pela igreja, que Deus confirmou. E Paulo, que apareceu muitos anos depois de Jesus Cristo, não foi aceito como apóstolo. E agora Paulo vem e reivindica a sua autoridade apostólica. Você está pensando que usou a carne, usou manifestações, usou violência, persuadiu os humanos, forçou as pessoas a acreditar nele? Não. Ele lhes mostrou só os sinais do seu apostolado. Lhes mostrou o sinal do seu apostolado, como formando tantos discípulos, fundando tantas igrejas, homem de muita paciência, homem de dor, sofrido, esforçado, trabalhador e, acima de tudo, Paulo vem e diz: os sinais e as maravilhas testificam, confirmam que eu sou apóstolo. Ou então o ministério foi marcado, é marcado, ainda estava em vida, dizia Paulo, é marcado com sinais e maravilhas, com tanta paciência, com tanto sofrimento. Quem? Vocês têm dúvida que eu não sou apóstolo? Então olham pela minha obra. Vocês têm dúvida que eu não sou apóstolo? Olham para o trabalho. Milagres, como dizem os cubanos, bué. Sinais e maravilhas. Anduta, como diz os angolanos. Igrejas. Paulo ainda desafiou eles. Tem mais alguém que fundou mais igrejas do que eu? Entre vocês? Ainda que eu seja um abortivo no meio daqueles que andavam com Jesus Cristo, não me considero como o superior ou maior que eles, porque eu até persegui a igreja, mas quero vos dizer que eu trabalhei mais que todos eles. Eu ganhei mais almas do que eles, formei mais discípulos, fundei mais igrejas no mundo do que eles, trabalhei mais, sofri mais do que todos eles, fui mais perseguido do que qualquer um deles. Mas Paulo mostrou-me, também chamam de Paulo orgulhoso. Não, ele mostra que ele era um abortivo, que não estava no nível. Já estou na sala, Pai. Graças a Deus. Vou pregando e vou ministrando a cura. E vou assoprar. Ei, todos vocês que estão aí no hospital, ouviram o meu recado que eu lhes dei? Fazem bem os diretores, já? Qualquer diretor, ou chefe de departamento ou de secção, que impedir alguém que foi lá para operar milagres em meu nome, vou lhe cortar da terra. Eu sou dono da terra, tá? Receba a cura, todos estão doentes nessa sala. Os doentes estão a morrer e tem feiticeiros aí a tentar não sei o quê. Você estás a brincar? Ainda bem que vocês vão e todos os hospitais. Ai daquele médico, doutor, secretário, polícia, guarda, que dizer que vocês não vão entrar. Criar barricadas. Vai se dar mal com Elias. Elias agora está a arrancar barrigas. Elias está a cortar mãos. Elias corta a perna. Vai te deixar na cadeira de rodas.
Ouviram? Então Paulo reivindicou o seu ministério de apóstolo, apostólico. E em outras palavras, vocês têm dúvida? Então vejam aí as obras. É isso que diz também Tiago. Tu tens fé? Eu também tenho. Mas a minha fé tem obras. E você, a tua, tem? Eu vou te mostrar as minhas obras e pelas minhas obras verás a minha fé. E tu também me mostras a tua fé e vou ver as tuas obras. Essas são palavras. Fé, 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 fé. E muitos ignorantes também acharam que essas palavras do apóstolo Tiago, e esse Tiago não é aquele que foi consagrado por Jesus, esse nem era apóstolo, não estava naquele grupo. Ninguém sabe disso. Eles pensam que esse apóstolo é aquele que foi morto, o irmão de João. Isso não tem nada a ver com aquele. Esse aqui é irmão de Jesus, filho da Maria. Infelizmente, seus ignorantes. Não precisei ir na teologia para saber essas coisas. Não precisei ir na teologia para saber dessas coisas. Agora você veja. E outros ignorantes dessa geração, eles pensam, como os católicos, que a caridade são essas obras que Tiago falava. Quem que disse que é só caridade? Dar de comer ao pobre. Paulo vem e explica bem isso. Eu posso entregar toda a minha riqueza para o sustento dos pobres e ainda assim não ter piedade ou caridade. Ouviu? Vocês pensaram que fazer bem a alguém isso é caridade? Isso não é caridade. Dar de comer ao pobre pode não ser caridade. Quando é que não é caridade? Quais são as motivações que você está a dar? Quais são as intenções? Aí está. E Deus sonda as intenções dos corações. Eu posso estar a ajudar as pessoas para me promover. Posso estar a dar meu dinheiro no sustento dos pobres, mas eu não amo os mesmos pobres. Eu quero fama. Quero alcançar um propósito. Quero ser eleito. Quero estar no poder. Não é assim que fazem os políticos na terra. Quando chegam as eleições, se tornam mansos. Os partidos, principalmente na África, começam a meter luz, energia, água. Por quê? Porque eles fingem, mentem que eles são bons. Mas quando terminar a campanha, ganharam, que se lixem. Então, assim também, no Evangelho, muitos fazem o bem, mas não de coração. Ok? É como fazer um sacrifício, mas com o coração mau. Os mesmos que estão a fazer caridade são os mesmos que estão a matar as crianças. Os mesmos que estão a ajudar as pessoas são as pessoas que são os mesmos que estão a violar os bebês, massacrar as crianças nos cemitérios, lhes comer os corações. Achas que Deus tem prazer no sacrifício deles? Noutra sala, receba a cura todos os doentes aí. Os corruptos estão a fazer caridade. O mesmo dinheiro que roubaram é que vão oferecer ao povo. Os feiticeiros estão a oferecer dinheiro ao povo. Isso não vale. Deus conhece até o mais profundo de você. Agora, é verdade que é um mandamento, o amor. Quando se fala amar ao próximo, é fazer bem ao próximo. Mas é de todo o coração. E não com interesse. Por isso Paulo veio explicar isso e diz assim, que o verdadeiro amor não vem com interesse. Quando tem interesse, então não é verdadeiro amor. Eu posso entregar a minha fazenda ao sustento dos pobres e ainda assim não é verdadeiro amor. Não tem caridade nem piedade nisso. Mas eu quero te dizer que as boas obras foram preparadas pelo Espírito Santo para que os remidos pudessem andar nelas. Os remidos, os não remidos, quando fazem as boas obras, estão a praticar justiça segundo o homem. E a justiça segundo o homem é semelhante a um trapo de imundície. Não vale para nada aos olhos de Deus. Aleluia. Na outra sala eu curo todos os enfermos que estão aí, para que fique sabido que o Senhor se manifesta. A outra pessoa que foi contigo está onde? Não está na outra sala? Diz a eles para começar a me mandar mensagem também. Para curar também os doentes. Ou estás sozinha? Não falasse que crias com mais duas aí. Por isso, confirma aí. Por isso, Paulo reivindicou a sua autoridade apostólica, não com palavras persuasivas,
de sabedorias de homens, mas demonstrando o Espírito do poder. Mostrou a obra. E vocês estão a duvidar que eu não sou Elias. Duvidavam, né? Hoje, agora, sei lá se ainda tem alguém que está a duvidar. Eu acho que tem. Tem uma multidão. A única coisa que está a acontecer agora é que os que não acreditavam continuam a não acreditar, só que agora aprenderam a não blasfemar por causa do que estão a ouvir. Os relatos do juízo de Deus por causa de blasfêmia são muito graves. Ninguém é obrigado, estou sozinho. Está sozinho. Ninguém é obrigado a acreditar que eu sou Elias. Mas quem blasfemar vai ser punido. Quem não blasfemar, não acreditar, não será punido agora, só amanhã. É isso que Jesus falou. Eu não vim para condenar ninguém, mas a palavra que eu vos tenho pregado, este vai julgar e condenar no fim. Eu digo a mesma coisa. Só que a diferença é que naquele tempo, poderias blasfemar Jesus também, não serias condenado naquele momento, só no fim. Agora já é diferente. Agora, se você blasfemar, sabe o que é blasfemar? Ofender. Ofender é falar mal. Não é genera somente, genera que nós aprendemos com os nossos pais. Lhe ofenderam com a mãe dele. Não é somente isso. Falar mal, zombar, destratar, maltratar, vindipelhar. É assim, né? Vituperar, humilhar, destratar. Todas as palavras que vocês podem acrescentar. Importa que ele seja aviltado. Só que agora, quem aviltar vai morrer na outra sala, pai. A Emanuel foi aviltado. E os que o aviltaram foram punidos no fim da caminhada deles. Cumpriram até os seus dias de vida. Mas agora é o tempo do juízo. Os sinais já estão curados todos. Diz a eles o Sara. Esse vento que eu soprei para eles. Recebam cura. Eu até me esqueci. Só soprei sem falar. É preciso eles ouvirem a minha voz. Todos estão doentes. Sejam curados. Agora. In the name of Jesus. In the name of Jesus significa em nome de Jesus. Na língua dos britânicos. Então, saibam disso. Os sinais do meu ministério são visíveis entre vocês. E eu não estou a falar do ministério apostólico. Muito mais que isso. Noutra sala, Pai. Para que fique sabido que eu sou Elias que havia de vir ao mundo. E que mando no mundo. Todos estão doentes. Recebam a cura. Já era. Então, feito isso, os sinais da minha vinda, da minha comissão, do meu ministério, da minha mensagem, porque eu sou mensageiro de Deus, são visíveis entre vocês. Querem saber? Eu digo que eu sou Elias. Vão estudar Elias e vão ver as características de Elias no homem. E se vocês não encontrarem alguma característica de Elias, que estava em Elias em mim, então Deus é multiforme, como mais ou menos de casar. Elias sempre nunca teve mulher. Vejo Elias não casou, vejo João Batista não casou, mas não se esqueçam que este Elias veio para reinar. Toma o teu trono. Este Elias veio para muito tempo como Moisés. O ministério deles era muito curto. E partiam, a missão era urgente, como um comando, que entra, resolve o problema e vai embora. Eu vim para permanecer. Não vim para resolver o problema e ir embora. Então, por isso, estão a ver a diferença. Porque eu vim no reino. Aqueles não vieram no reino. Eu vim no reino. Oh, aleluia. Querem saber? Sim. Mas cuidado com a tradição dos anciãos. Não desviei da mensagem. Ainda estou na mensagem. Hoje também temos essa tradição, que são as filosofias no altar, na igreja. As filosofias. Veja só, por exemplo, uma das filosofias, são várias, divididas em várias áreas,
do saber, como eles chamam, que eles inventaram a teologia. E dizem Deus, logia, ciência, estuda Deus. Pai, maravilha na terra, entrei agora numa sala, pacientes foram para casa, bem curados, só ficou dois pacientes. Amém. Ok? Estão a entender? Estava a falar de quê? Aí está. O homem já começou com a obra. Na outra sala, Pai, todos sejam curados agora. Receba a cura. Ok? Aí está a tradição dos anciãos. Hoje está aqui entre nós. Como a teologia, que são filosofias. Existem várias teologias. Teologia não sei de quê, em todas as áreas. Inventaram uma teologia. Isto é ciência que estuda o homem. A ciência que o homem inventou para estudar Deus, aliás. Deus não se estuda com as palavras dos homens. Com a sua palavra. Ok? A própria palavra dele é que vai te ensinar. E você vai conhecer Deus na sua própria palavra. Aprove e salvar os crentes, Deus, pela loucura da pregação. Não é vocês inventaram métodos, um metodismo, fórmulas para poder alcançar Deus, para chegar a Deus, para ser abençoado por Deus. Não funciona. Paulo disse que pela sabedoria dos homens, os homens buscaram Deus e não acharam. Ouviu? Isso não é novo. Só o nome é que mudou, teologia. Os homens já usavam a sabedoria deles para encontrarem Deus. Jussara Neto, noutra sala, para que fique sabido que o Senhor Deus é Deus, todos sejam curados. Em nome de Jesus Cristo. Não possam transcrever a mensagem do quem? Da Jussara. Deixa, eu estou atento. Se for me enganar, pensar que ele mandou mensagem, afinal você... Calma, eu estou atento, não. Eu estou atento. Falei o termo brasileiro, estou atento, não. Por isso, usaram métodos humanos para poderem achar Deus, para serem abençoados por Deus. Ensinaram isso ao povo, o povo continua a ser a tal bênção, sem conhecer esse Deus. E já falei aqui que a sabedoria dos homens manipula, persuade, obriga, mente, engana as pessoas. Deus, pela sua sabedoria, os homens buscaram Deus na sabedoria deles e não lhe acharam. Mas, pela sua sabedoria, se os homens buscarem Deus, vão lhe achar. Acabou. Nós temos hoje a tradição dos anciãos. Jesus veio e disse assim: vocês me honram, nesse mesmo versículo, capítulo, aliás, me honram com os lábios e não com os vossos corações. Sabe por que vocês me honram com os lábios? Porque vocês me honram através dos mandamentos dos vossos pais, que são esses anciãos. Essa tradição dos anciãos. Os mandamentos dos vossos pais, que vos ensinaram pelos vossos pais, e vocês querem me honrar com esses mandamentos. E quem faz isso vai honrar a Deus não com coração, nem de coração, porque é de lábios, com lábios, porque não conhece a Deus. Só honra a Deus de coração aquele que tem Deus no coração. E só, outra sala, Pai, e todos sejam curados. E só tem Deus no coração aquele que recebeu Deus no coração. E só recebeu Deus no coração aquele que não somente creu e se arrependeu de todo o coração. E nasceu de novo. Óbvio? São esses que honram a Deus, não com lábios, mas com coração. Quando você não tem Deus, não conhece Deus, você vai honrar a Deus com lábios, que são histórias. Pá. Na outra sala, pai, jovem com problema de hérnia,
Diga ao jovem que está curado da hérnia. Lhe manda procurar se estava com dores, inflamação, já não vai ter mais. Já não vai sentir. Por isso, eu vos disse que não é com os lábios, é com o coração. E os israelitas, já falei, tinham as tradições dos anciãos como mandamento de Deus. E assim começaram a honrar a Deus com estas tradições. E sabe o que aconteceu? Com lábios e não com o coração. E sabe o que acontece quando alguém busca amar a Deus com a sabedoria dos homens ou com a tradição dos anciãos? Vai ser um hipócrita. Vai fazer com que por fora pareça justo, mas por dentro imundo. Quando ele abrir a boca para orar, a oração muito bonita. Ai, Senhor, Senhor Deus Todo-Poderoso, como eu te amo. Oh, as pessoas choram com as palavras líricas, emocionantes que saem da boca do homem. Quando o homem vem pregar, ai, que mensagem doce, mensagem eloquente, mensagem boa, que intrepidez, que eloquência, que fervor, que não sei o que sabedoria. Mas é um cemitério, ou então sepultura caiada. Está a mentir, então é um hipócrita. Bem profetizou Isaías a vosso respeito, disse Jesus. Este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceito dos homens. Ouviu? As filosofias. Filosofias. Preceitos humanos. Sabedoria dos homens. Ensinamentos dos homens. Filosofias. Carne. Os homens se tornam hipócritas. Honrarão a Deus com os lábios, não com o coração. E os mandamentos humanos em nome de Deus são muito pesados. Os homens estão encurvados e têm fiscais. E eles põem fiscalização. Todo aquele que não obedecer vai ser punido. Vai ver nas igrejas. Eu já, para terminar minha mensagem, é mais fácil eles obedecerem às regras dos homens do que de Deus. Porquanto desprezaram Deus, tomaram essas regras humanas e acham que ao cumpri-las vão para o céu. E aí, os tais que lhes deram as suas regras não obedecem, não fazem. É isso que Jesus falou. Vocês colocam cargas pesadas nos ombros do povo e vocês nem com um dedo conseguem tocar. Desprezaram o mais importante. Na outra sala, Pai, em nome de Jesus Cristo, todos estão doentes, sejam curados agora. Ok? O mais importante da lei, e tomaram coisas mínimas, fúteis, normais, pequenas, e tomaram e colocaram à frente e desprezaram o resto. A palavra de Deus é para ser cumprida toda. Ok? E não estou a falar a lei. E muitos vêm aqui para virem me dizer, mas você não guarda o sábado, mas você não sei quem, você come peixe sem barbatana, você não sei quem. É triste, ainda no século XXI, 2000 anos depois, ainda ter gentios que querem viver como judeus. Se esqueceram que nem os próprios judeus que ouviram a voz de Deus, viram a manifestação de Deus que estava no monte quando lhes entregava as leis. Eles ouviram as trovoadas, os trovões, relâmpagos, trombetas no cume da montanha, viram fogo, ouviram a voz de Deus que soava como trovão, viram e ouviram o ruído do tremor do monte, os passos de Deus, ouviram, noutra sala, Pai. Nem mesmo aquele povo
cumpriu a lei que lhes foi dada, obedeceu, respeitou, guardou a tal lei. E hoje, 21 anos, 21 séculos depois, não anos, 21 séculos, ou então 20 séculos depois, ainda tem gentios que querem viver, querem buscar a lei que foi dada aos judeus para eles. Bom, é o diabo, mas os homens não têm desculpa em dizer que é o diabo, para o diabo implementar isso porque encontrou espaço nos seus corações. Eu vim para vos endireitar, por isso eu tenho o prumo na minha mão. Eu vim para endireitar os caminhos tortos. Eu vim para aplanar as estradas. Eu vim para corrigir, não o que está errado e melhorar o que está bom. Eu vim para endireitar os vossos caminhos. Eu vim para vos endireitar. Só que desta vez, ou por bem ou por mal. Ninguém será forçado a ficar direito. Mas quem não ficar direito vai ser cortado. Ninguém é forçado nem obrigado a ficar direito. Mas quem não quiser ficar direito, não convém que viva. Principalmente aqueles que abrirem as suas bocas para blasfemarem contra o juízo que caiu sobre a terra. Então, mas calma aí. Você está diante de um juiz que vai te julgar. Vais mais lhe faltar respeito? Não, me fala ainda. Calma, calma. Estás diante de um juiz que vai te julgar. Você vai mais lhe ofender? Me fala ainda. O juiz está sentado diante de ti, que por prerrogativa tem autoridade sobre o martelo que está na mesa e a caneta de te julgar, ou de te absorver, ou de te condenar. Noutra sala, Pai, e todos eram curados, e todos sejam curados nessa sala. E você vai, em vez de esperar a sentença, que com equidade ele venha julgar minuciosamente, inquirindo os fatos, você ainda vai lhe ofender. Então você arranjaste teu problema. Não vai te julgar somente por causa do... Não pense, olha, segundo a lei, o juiz não manda instaurar outro processo. Na outra sala, Pai. Nunca, pelo menos nunca ouvi isso. Nunca vi mais ou menos alguém bater o juiz, ou então maltratou o juiz em pleno julgamento, ofendeu, e o juiz diz, vou te levantar um processo. Não. Os advogados, procuradores é que fazem isso. O juiz não. O juiz, ele já está no seu direito de te julgar mesmo agora. Porque você foste apanhado em flagrante delito. É muito forte, né? Flagrante delito. Não precisa mais investigar. Não precisa mais fazer processo. Ele vai incluir aquele crime nos crimes que você é acusado. Então a sua pena será gravosa e agravada. Ok? Vocês são sábios? Estão a entender o que eu estou falando, né? Quem é que entendeu? Usei a linguagem do direito civil. Chama-se direito civil, né? A professora Sônia Kumbana entendeu. Estou a usar a linguagem do direito civil para vos fazer entender o que acontece, o que está a acontecer agora no mundo do espírito. O puto Vitorino também entendeu. Nisa não entendeu. Carla Lone, sim. Edmilson, sim. Miló também entendeu. Marta Muturi entrou agora. Cambó compreendeu o mistério. Então, o juiz tem todas as prerrogativas, tem a autoridade que lhe foi concedida pela Constituição.
pela alta magistratura do país, tem as faculdades, segundo a lei, para te julgar. Chama-se direito penal, não é direito civil, não. Ok, obrigado aí, Anisete. Direito penal. Os próprios juízes estão a me irritar, a dizer: esse homem não entende nada, está a falar o que ele não... não entendo mesmo do que é vosso, só entendo o que é nosso. Olha o que os juízes, os advogados estavam a falar: o homem não entende nada, mas quero assim, não entendo mesmo nada. O que é vosso? Mas vocês compreenderam o que eu quis falar. Vocês vão fingir que não vocês entenderam. Não, vocês entenderam melhor do que até os próprios cristãos. Que eu falei a verdade, que o juiz tem autoridade, se você lhe faltar respeito em pleno julgamento, não fora do julgamento. Fora do julgamento, sim. Fora do julgamento, ele vai levantar um processo, vai instaurar um processo para você responder. Mas em pleno julgamento, não tem mais processo. Ele vai incluir... Tem uma emergência, a mulher do Isaías Fernando está a sangrar, está grávida. Está onde, Isaías Fernando? Diga a tua mulher para abrir a boca. E aí na sala também, quando eu soprar para a mulher de Isaías Fernando, também Jussara Neto vai receber aí no hospital. Ei, sejam curados. Sangramento para. Aquieta-te. Morte sai. Do Francisco Sales. Como é que é? Da esposa do pastor. É pastor? Já estancou? Ok. Por isso, obrigado, menina. É mesmo assim. Ele só vai acrescentar naquilo que já te levou lá. Se era só para te julgar, vai também te abrir a barriga. Ouviu? É um irmão, não é pastor? Dinei, tá ligado. Prisão em flagrante por desacato. Olha, na hora. Prisão em flagrante por desacato. Se até mesmo na rua ele pode fazê-lo. Só que a diferença da rua, ele te manda prender e instaura processo. Mas no tribunal não. Ele não instaura mais processo. Você já faz parte daquele processo. Na rua te manda prender. E te manda instaurar um processo. Ou te instaura um processo. E depois o companheiro dele vai te julgar. Só no Brasil. Só no Brasil é que o ofendido julga os que lhe ofenderam. Nunca vi mais isso em um lugar. Só no Brasil. Lula é perigoso. Lula está mesmo a humilhar os religiosos. Eu lhes avisei. Ficaram aí com as profecias dele, porque Bolsonaro, Deus me mandou para... Noutra sala, pai. Receba a cura. Aí no hospital. Eu avisei. Vocês estão a se vos enganar. Não Deus está a falar com esses pastores. Bolsonaro, eles vão te trair, eles são bandidos, foge, sai deles. Os pastores, vocês todos são da maçonaria e vêm em nome de Deus falar noutra sala, pai. Jussara, receba a cura. Agora está aí. O Lula, sem vergonha. Quem está a julgar, Miguel, quem está a julgar os réus é o ofendido. Coisa nova na terra. Aí se você tem um desacato contra uma autoridade, como um juiz na rua, ele te manda prender, mas não é ele que vai te julgar. Vão te enviar num outro juiz que vai te julgar. Mas em pleno julgamento é ele mesmo que vai te julgar. Então o que eu queria dizer é que esse é o tempo do juízo que caiu sobre a terra.
todo aquele que blasfemar contra o juiz vai lhe julgar na hora. Expliquei o que se vocês estavam, o que ele queria dizer. Esse é o tempo do juiz. Se você blasfemar contra Deus, Deus te julga. Mas se você não crer em Deus, não é julgado naquele momento. Somente no tempo determinado que você serás morto pelos seus pecados. Amém? A tradição dos anciãos ainda existe hoje. São os ensinos dos homens, os mandamentos humanos, as doutrinas dos demônios. Tradição dos anciãos. Essa aqui, a pequena exortação que eu vos trouxe para vos mostrar que estão a viver dias maus. Se quando falou Paulo que dias eram tempos maus, falou por causa do pecado, agora estou a vos falar por causa do juízo também. Os dias são maus. Ficar em silêncio faz bem. Em parte. Mas o que faz bem na sua profissão é ser nova criatura. Estou à espera aí no hospital. Dona Jussara. Será que as pessoas estão a me compreender? Eu acho que as pessoas não estão a me ouvir, né? Mas me falaram que eu sou ouvido por milhões. Você que está doente, que está a me ouvir agora aí, coloca a mão no lugar da enfermidade. Você que tem um processo, um projeto em algo, coloca a mão nesse projeto, nesse processo. Haja bênção, haja cura, haja libertação, haja luz, haja restauração, haja livramento. E aí no hospital, em outra sala, sejam curados. Agora. E vós também aqui, em nome de Jesus Cristo. Na outra sala, e todos eram curados. Tocaste no processo que estás com ele no documento? Eu é que toquei no documento. Vai. Não há oposição. Chave, azeite, água, documento, peça de roupa, porta. Receba no coração pedido. Então receba. Em nome de Jesus Cristo. Sejam curados, sejam restaurados, sejam libertos, sejam livres dos maus sonhos, pesadelos, perturbação. Você que tem alguém que perdeu, ainda não voltou para casa, volta para casa. Diga ao cliente que chegou a casa, que está com o coração a trabalhar 30%, que o coração dele volta a 100% ao Cabral. Cabral, diga 100% deste coração. Pá. Uma palavra, muitas lutas e ataques e maus sonhos e perseguição, libertação e cura. Creia somente. Diga amém. Oh, teus perseguidores não vão passar, mas você vai passar. Teus perseguidores vão cair, mas você vai ficar de pé. Teus perseguidores vão se afundar, mas você vai ultrapassar. Antônio de Carvalho, receba um novo coração. Seja totalmente restaurado, o Antônio de Carvalho. E todos sejam curados agora. Em nome de Jesus Cristo. Faz teste. Diga, Yolanda, diz a ele para fazer teste. Eu devolvi um novo coração para este homem.
Glória a Deus. O Senhor me enviou para vir vos curar. O meu Pai me disse, vai cura eles. E eu vim vos curando. Glória a Jesus Cristo. Glórias ao Filho de Deus. Recebam a libertação e a cura, a restauração. Os caminhos se abram, as portas se abram, os maus sonhos, pesadelos saiam, perseguição da bruxaria sai, feitiço seja quebrado, cadeias esmagadas, despedaçadas pelo sangue de Jesus Cristo. Manda o teu testemunho agora. Você que estava a sentir-se mal, faz teste. Você que não andava, levanta-te e começa a andar. Você que não comia, vai comer. Você que tinha hemorragia, vai no banheiro. Já estancou. Qualquer coisa que te impedia você fazer por causa da enfermidade, faz teste e você vai ver que você já está bem. Aleluia. Não precisa mais pedir nada. Receba o que você pediu agora. Isto é pela fé. Muita dor de coluna. Quem é que disse que tem dor de coluna? Tinha. Ele está na África do Sul e saiu de Angola, né? E deixou Elias em Angola. E a cura ele encontrou mesmo lá. Oh, senhor Carvalho, pá. Tu deixaste o Elias no que fica, pá. Os meus detratores influenciaram a nação angolana para não acreditarem que eu estou em Angola. Não, aquele homem, não, aquele não vive em Angola. Vive fora. Mas também tem que ser muito ignorante para ser enganado, pá. Yomar Ferreira, aqui na Itália. Estamos passando mal, após. Manda chuva aqui, gratidão. Ei, abaixa a temperatura. Haja refrigério aí na Itália. Na cidade da irmã que pediu. A cachorra da Creuza que desapareceu ontem, eu mandei palavra, apareça. Já apareceu. Ontem mesmo. E eu mandei a palavra naquela madrugada. É incrível. O cachorro sentiu o desejo de voltar para casa. Se lhe roubaram, foram lhe devolver. Noutra sala, Jussara Neto. Diga a eles que todos estão curados. Se alguém estava a sentir dores, já vai se aquietar. Antônio Carvalho, após de facto não conseguia respirar em condições, nem mesmo calçar os sapatos. Obrigado, Pai. Deus seja louvado. Viu? Esse é o homem que tinha o coração 30%. Não conseguia respirar em condições. Nem mesmo colocar os sapatos. Obrigado. Deus seja louvado. Você me deixou em Angola, Antônio Carvalho. Você me deixou no que fica. Você me deixou. Quando vieres, tens que ir no altar para testemunhar isso, ok? Eu disse 100%. Olha o que ele falou. De facto. É um estudado, né? Pelo português, apóstolo, vírgula, você é meu companheiro, você é professor, o quê? Apóstolo, vírgula, de facto não conseguia respirar em condições, nem mesmo calçar os sapatos. Obrigado, Pai. Deus seja louvado. Amém. Amém. Antônio Carvalho. O coração estava muito sobressaltado, a ansiedade, o Pai mandou a palavra e já me sinto bem. Ana Maria Gomes, a partir da América. Um sul-africano foi curado... Claro, sul-africano que vive na África do Sul, que foi na África do Sul. Uma americana foi curada, Ana Maria. Pai, noutra sala, crianças com problema respiratório. Jussara, vou assoprar e todas essas crianças vão voltar a respirar bem. Em nome de Jesus Cristo, sejam essas crianças curadas. Diga às crianças para respirarem fundo. Diga às suas mães para fazerem testes, Jussara. Manda as crianças testarem. As mães testarem. Noutra sala, Pai. Receba a cura, todos estão doentes nessa sala. Noutra sala. Todos sejam curados nessa sala. Faz teste. Pergunta, estavam a sentir-se mal. Vão começar a sentir os corpos aquecerem. Calor. Não é calor
da natureza, o efeito da cura. Pai, estou na de mulheres que estão aguardando para serem operadas. Eu vou soprar e eles vão ficar curados. Oh, só se opera quem está doente. Quem for curado não se opera mais. Sejam curadas todas elas em nome de Jesus. Eu tenho autoridade sobre o tempo. Eu faço chover, eu paro a chuva. Eu fecho os céus, eu abro os céus. Eu tenho autoridade para abençoar, eu tenho autoridade para amaldiçoar. Eu tenho autoridade para vivificar e eu tenho autoridade para matar. Afasta a massa de ar polar, provisão, temperatura negativa. Não vai acontecer isso, Michele. Eu vou confundir a ciência e a tecnologia. Jussara Neto, eu vou assoprar. Ah, Belinda está em Lisboa. Vou assoprar e vai... E todos serão curados nessa sala. São as folhas da árvore da vida que ele me entregou para vos dar, mulher. Eu estava embora na montanha. Eu estava no monte. Muito frio, muito mosquito. Muita lama, muito lodo, muita umidade, muitos escorpiões, muitas serpentes. E eu suportei a calma do dia. Noutra sala, Pai. Todos sejam curados. E eu fui visitado pelo Altíssimo. O meu Pai que me enviou veio me visitar e me deu as folhas da árvore da vida. É muita autoridade. Jacinto Chipa. Sucare. Temos um Jacinto Chipa. Maria Lata. A mulher que foi curada 33 anos com o marido da noite. E nos seus seios jorava leite. 33 anos. Todos os dias. A primeira noite, sem hemorragia, sem fluido nos seios, do leite do inferno e sem o homem noturno também. E eu acabei de matar aqueles bebês também. Os bebês espirituais, aqueles demônios. Na outra sala, Sara Neto mandasse mijar, urinar o menino que não urina, que agora está a urinar. Não tens tempo para pedir testemunhos, entende-se? Olha a hora, o tempo urge. Amém. E falaram que eu sou um convencido. Me convencem eles, então. Eu não falei para me convencerem do pecado. Ninguém ousou fazer isso. Glória a Deus nas alturas. Sara, o saldo de dados já acabou, está na última sala. Então por isso não consigo falar, porque já o saldo acabou, o saldo de dados, mas está em linha. Hello? É a última sala? Em nome de Jesus Cristo, sejam curados todos os doentes que estão nessa sala. Agora, receba a cura para a glória de Jesus. Amém. Deus abençoe. Faça uma boa viagem, bom regresso, na paz de Jesus. Aleluia. Amém. Glórias a Deus, o Filho de Deus. E o tempo está cumprido. E o reino de Deus se manifestou. Eu acho que é o fim da nossa live. Não achas?
Aleluia. Houve uma pesca maravilhosa na ilha de Luanda, no Sul. Isto é incrível. Alguém recebeu uma palavra. Ficaram quantas semanas? Quem se lembra? Sem ir no mar. Quantas semanas? Porque o mar estava sujo. Para não estragar as redes com lodo. Quem se lembra? O mar é um lugar de muitos mistérios, pá, mas que foram desvendados pelo homem. Não somente o homem desvendou os mistérios do mar, também sujeitou os poderes do mar. Todos que têm folhetos e azeite, está consagrado. Ouviu, Cris Afrique? 2 semanas. 2. E quando 2 semanas os pescadores não vão, o que acontece? Quem sabe? Calamidade. Aquele povo só vive da pesca. Não somente os pescadores, os donos dos barcos e os moradores da região. Não tem peixe, não tem comida. Não tem dinheiro, não tem negócio, não tem nada. É fome. Pergunta só os que vivem naquelas áreas aí. 2 semanas, só 2 dias já é um problema. E sabe por quê? Por causa de Elias já está na sua terra. Porquanto a nossa irmã meteu no barco dele. De novo, Elias já está na sua terra. O diabo reagiu. Primeiro não aceitou ele fazer pacto com o diabo. Aqueles rituais que fazem lá os pescadores. Você que é novo, te levam você a fazer sacrifício. E eles fazerem lá seus rituais, cerimônias. E dizerem que está pronto, já entraste. O mar vai te receber bem. Os espíritos do mar não vão estranhar. Não vão te considerar como estranha. É perigoso você se meter no banho sem fazer o ritual. Sem os sobas fazerem o trabalho. Sabe? Ele disse, eu não faço. Elias já está na sua terra. Eu confio em um Deus vivo. Irmã, é perigoso. Não tenta. Não, eu não. E ainda de abuso, meteu no barco. Elias já está na sua terra. Então, o diabo reagiu. Primeiro, tempestades no mar. Ondas violentas. É a resposta. Viu? Elias é conhecido no mar, no céu e na terra. Vocês andam a pensar quem é o Elias, pá. Kianda reagiu. E o Elias que já derrotou a Kianda. E aquele fúria do mar, o diabo depois lançou lodo no mar. Em outras palavras, ninguém vai subir no mar. Ninguém. 2 semanas, ninguém foi no mar. Ele se revoltou. Não, eu sou filha de Elias. Pô. Que? Você sim, eu vou. Não, vai estragar a rede. Não tenta. Eu vou. É incrível. Olha, saiu uma pesca que nunca saiu naquele território. E a palavra que eu mandei, todos irão beneficiar por causa dela. Eu disse, por causa de você, todos irão beneficiar. Se eu falar só você, só ela. Ajudei aqueles pecadores, aqueles feiticeiros. É incrível. Havia cardumes de peixe que foram encontrados no mar. Todos. Nunca houve peixe semelhante àquele. Pesca maravilhosa. E o outro, possivelmente até não é daquela praia. Estava a lamentar. Não há peixe no mar.
E o sobrinho lhe falou, oh, você está a dormir, afinal. Aquele pastor deve ser da ilha. Aquele é da ilha, né? Quem ouviu bem o testemunho? Aquele é da ilha. A primeira é de Mussulo e essa é da praia da ilha. E o sobrinho lhe falou, você está a dormir, pô. O Elias, que já está na sua terra, já mandou a palavra e disse que a palavra é para todos. Vai, tio. Como assim? E é metodista. É metodista ou só o bruxo lá? Sei lá. Como? Vai. A palavra já foi enviada. Sabe? O tio foi, voltou com o barco cheio, redes cheias, ligou para o sobrinho, meu sobrinho, agora sim, agora que a terra tem o verdadeiro. Sabe o que ele queria dizer? Até então tivemos os falsos, os reverendos falsos, esse é o nome, não tem poder. Os Afonsos, os Franciscos e os Unguimbi não têm poder, pá. Ele disse, agora sim, agora que temos o verdadeiro. Sobrinho, é incrível. Ouviram? Agora sim. Agora temos o verdadeiro. Agora, antes vocês tinham um reverendo cheio de barriga. Os barrigudos, que não têm poder, cheio de feitiços, enganadores de pessoas. A Bíblia é um livro histórico para eles. Jesus é uma história, uma fábula bem contada, de geração em geração. Eu vim mudar as regras do jogo. Eu vim mudar as regras do jogo. E aos reverendos, os chamados reverendos, reverendo, não conhece a Deus o reverendo. E não somente houve pesca maravilhosa, até baleia veio atrás do quê? Dos cardumes de peixe. Se encalhou na praia. Até baleia. Eu lhes trouxe até baleia para eles comer. Não lhe comeram por quê? É proibido, né? Me falam ainda. Quando a baleia se encalha, tem que devolver no mar, né? Vocês que conhecem as leis da oceanografia da Angola. Quando a baleia encalha na praia, se estiver vivo, tem que lhe devolver. Se é morto, é proibido tocar no corpo, na carne dele. Primeira vez que alguém carrega 3 chaves na terra. É verdade, ó rapaz do Ambo. Ah, Mercedes. Existem reverendas agora. Reverendas prostitutas. Cheio de Jezabel. Cheio de fornicação. Espírito de Jezabel, rebeldia, nem respeitam seus maridos. Aqueles que dão chapadas nos maridos. Chapada na cara. Os maridos têm que se sujeitar. É porrada. Esses reverendas aí, ó Mercedes, se prostituem com os irmãos ricos da igreja. Quando ele vê que aquele irmão tem dinheiro, ele é que vai atrás do irmão. Vai lhe enganar, vamos fazer um propósito para os teus negócios. Deus me revelou. Uma vigília. Afinal, quero tirar o dinheiro do quem? Do irmão. Quando se deitar com ele, acabou. E se são aqueles reverendos que já não têm mais idade para essas coisas, vai lhe entregar no quem? Se não é na filha dele, é numa discípula amada, que ele bem maniatou para o dinheiro vir para ele. Vai lhe tirar o marido, a mulher, e vai lhe entregar outra mulher. É isso que eles fazem, essas reverendas. Tem uma que saiu aí do que? Do poder. Anda, aquele só anda ali a olhar.
O nome dele é quem é aquele? Esse também esteve naquelas comissões que andaram aí pedir para fecharem a igreja de Jesus. Chama-se de Olinda. Mas não é tua mãe, a Mercedes. Aquela de Olinda, ela está em dívida comigo. Vai me pagar. Fugiu? Saiu? Não, para mim, se você já me atacaste, tens que continuar a me atacar. A única forma de fazermos paz é vir se arrepender. Vocês conhecem a de Olinda? Aquela de Olinda está ali a olhar. Depois vou lhe visitar. Tem o poder de lhe visitar, vai chegar. Lhe avisam mesmo. Hoje vão lhe avisar. Olha como ele falou. Ele fazia parte daquele grupo. Em 2022 estavam agitados para me perseguirem, para fechar a igreja. Me atacaste, tem que continuar a me atacar. E me vencer. Se você retroceder, eu te considero como um inimigo a bater. As reverendíssimas, como a reverenda Katrina Coleman, a reverenda Mama quem? Mama Olangi. Essa aí do Congo, do combate espiritual, chamava-se quê? Arminda, conheces? Mama Olangi. Ok, Janaína Lavienia. Esse que eu estava... Mama Olangi. Esse já morreu, né? Morreu nos seus pecados, está no inferno agora. Ser queimado. Primeiro foi no inferno o marido dele, depois foi ela. Com seus feitiços. Amém. Mas logo nos encontramos na live dos milhares, das centenas. Até já, mais logo às 20 horas, 21 aliás, no Zoom, você vai vir ouvir e ver. Tchau! Se alguém entrou agora, também já recebeu a bênção. Quer cura, libertação. Sim, como a Macuacua.